Mas, senhor presidente, vai e volta. E deputados federais, a primeira, antes, porém, foi a presidente Dilma, depois o deputado Silas Câmara e agora, mais recentemente, o deputado Pablo Oliva. Falam em ampliar os limites da Zona Franca de Manaus. Eu quero, na mão inversa, dizer que eles estão equivocados. Em primeiro lugar, porque a Zona Franca não é de Manaus, é do Brasil. Quando se vende para Manaus, se vende com menos tributo do que quando se vende em Manaus. A outra tela, por favor. Este mapa visualiza. Quando você vende de fora de Manaus para dentro da Zona Franca de Manaus, você vende como se fosse uma exportação. Outra tela. Aí os limites da Zona Franca de Manaus. Todos esses que propõem ampliar os limites, eles não conhecem os atuais limites. A próxima tela, por favor. Estes são os limites. Vejam que o Rio Preto da Eva está no centro da Zona Franca de Manaus. E nenhuma indústria foi para lá. Não foi para lá porque lá não existe a mínima condição. Não tem porto, não tem aeroporto, não tem banco, não tem mão de obra qualificada. Próxima tela, por favor. Para vocês terem uma ideia, 49,5% do território da Zona Franca está em Manaus, 38% está em Rio Preto da Eva e 12,5% em Itacoatiara. Próxima tela. A proposta de ampliação dos limites da Zona Franca de Manaus para incluir a chamada região metropolitana pode parecer uma coisa boa, mas não é. Veja por que a seguir. Vamos trocar incentivos de venda de fora para dentro da Zona Franca, isenção de IPI, ICMS, zero de PIS e COFINS, pelos de dentro da Zona Franca, isenção de IPI e redução de ICMS. Ou seja, vamos perder vantagens que já existem. Próxima tela. As indústrias da Zona Franca de Manaus, que vendem para dentro de Manaus, têm mais incentivos que as indústrias que estão dentro da Zona Franca. Exemplo, Polo Oleiro de Iranduba. Eu peço mais um minuto para concluir. Próxima tela. Perdão, deputado Serafim Correia. Peço ao tempo do deputado Serafim Correia, o cronômetro seja adicionado 1 minuto. Vejam aí, essa foto é o melhor exemplo. Manaus está acima, está dentro da Zona Franca de Manaus. Iranduba está fora. Quando as olarias de Iranduba vendem para Manaus, vendem sem nenhum tributo. Mas se essas olarias ficarem dentro da Zona Franca de Manaus, elas passam a ter tributos. E aí, na hora em que aprovar isso, aumenta o preço do tijolo em 40%. Eu só peço que depois não façam aquela história da cigana me enganou. Outra tela. Para levar incentivos da Zona Franca de Manaus para a Amazônia Ocidental, nós já temos um mecanismo legal, o Decreto-Lei 356. Falta só atualizar a portaria interministerial, que hoje depende só de um ministro, do ministro Paulo Guedes. É provável que o deputado Pablo Oliva não saiba da existência do Decreto-Lei 356 de 68. E eu trago o conhecimento aqui deste plenário para que, tornando público, possa conter essa ideia tão equivocada do deputado Pablo Oliva. Muito obrigado, senhor presidente.